Caros irmãos e irmãs, iniciamos um novo mês de maio, né? Esse mês que dedicado também primeira sexta-feira do mês, Sagrado Coração de Jesus. Também hoje a igreja apresenta-nos as figuras desses dois apóstolos, né? São Felipe e São Tiago. Para nós sempre é muito importante na nossa vida meditarmos também a vida dos santos, aqueles que nos precederam na glória de Deus através do testemunho, do amor, do martírio que deram por amor a Deus e ao seu santo evangelho. O evangelho de hoje nos fala, Jesus se apresenta a nós como o caminho, a verdade e a vida, dizendo que ninguém tem acesso a Deus, ao Pai, a não ser por Ele. De fato, né, quando nós queremos chegar num determinado lugar, nós precisamos percorrer um caminho, não é verdade? Se eu quero ir a algum lugar, eu preciso percorrer um caminho. Isso vale para a nossa vida, né? E também para a vida espiritual. Se existe um caminho aqui nesse mundo para onde a gente pretende ir, assim também existe um caminho que, seguido e trilhado, pode nos levar até Deus. E Jesus se apresenta dizendo: eu sou este caminho. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E é nisso que nós hoje queremos pedir, para que a nossa vida de igreja. Ontem nós tivemos a palestra bonita, né, com o Padre Rafael, e ele falava muito, né, quem pôde participar, que nós devemos amar a nossa igreja, né, a nossa paróquia, né? É aqui nesta igreja onde você mora, onde seus filhos estudam e aprendem a amar a Deus, onde eles recebem ou vão receber os sacramentos. Esta é a nossa igreja, a nossa comunidade. E o padre frisava muito o amor, em primeiro lugar, à paróquia aonde eu habito, onde eu resido, né? É ali que Deus se manifesta, é ali onde eu busco as forças, as bênçãos, as graças que todos nós necessitamos na igreja, né? Que bom que nós aqui temos a nossa comunidade, a nossa paróquia, que nós amamos. E é aqui nesta igreja que Deus se revela, que Deus se manifesta, que Ele se dá a cada um de nós. No pão da Eucaristia, quando nós comungamos, Ele se apresenta como o pão vivo descido do céu. E diz: quem come desse pão viverá eternamente. O cálice, o sangue derramado na cruz, todas as vezes que nós comungamos do corpo e da alma. Jesus Cristo que se dá, que se oferece como alimento, para que nós possamos nele caminharmos para Deus. Por isso que hoje o Evangelho fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, né? Então vamos pedir ao Senhor que toda a nossa ação pastoral, o nosso ser igreja, seja sempre uma igreja discípulo e missionário. Papa Francisco tem falado muito disso, né? Uma igreja sinodal, uma igreja que saiba dialogar, uma igreja que saiba conversar com o mundo que nós vivemos hoje. Os desafios que nos são apresentados hoje são diferentes daqueles que nós tínhamos há um tempo atrás. Talvez a nossa resposta como igreja hoje deve ser outra. Muitas vezes nós temos que também avaliar a nossa caminhada. Muitas coisas precisam ser revistas. A igreja, ela acompanha os sinais dos tempos, e ela está atenta àquilo que o tempo pede. E nós temos que dar resposta às demandas que o mundo de hoje pede, que não são as mesmas de 20, 30 anos atrás, que serviram para uma época, que era um contexto. Hoje nós vivemos numa outra época, e a igreja precisa acompanhar também
quais são as demandas, o que o povo anseia, espera, deseja, quais são os desafios que hoje a igreja tem diante dos seus olhos. Então precisamos estar atento, e nós como igreja precisamos olhar também para lá fora como as coisas acontecem, para que as tantas pessoas que estão, Jesus fala que Ele é o caminho, mas tem muitos que estão fora do caminho. Então o que nós podemos fazer para trazer essas pessoas para o caminho? Jesus falou que é a luz, e Ele é a luz. Tem muitos irmãos nossos que estão nas trevas. E aí? O que nós podemos fazer para tirar das trevas e trazer a luz? Jesus também falou que Ele é a verdade. Tem muita gente que vive na mentira. O que nós podemos fazer para apresentar a essas pessoas a verdade? Jesus também falou que Ele é a vida. Muita gente anda pelas trilhas da morte. Como propor a vida numa cultura da morte? Está vendo? São todos esses desafios e tantos outros que nós vivemos hoje. O mundo é que nós vivemos. E a igreja, ela está no mundo, ela vive no mundo, ela acompanha os sinais dos tempos. Por isso que nós temos que sempre pedir ao Senhor que Ele nos ilumine as nossas pastorais, os nossos movimentos, o nosso ser igreja, sempre em conexão, atento àquilo que o mundo está vivendo. A nossa espiritualidade deve dar resposta também às feridas que o mundo vive. Não pode ser apenas uma coisa intimista, eu e Deus, né? É bom a gente nutrir a espiritualidade, sim, mas uma espiritualidade também que me impulsiona para agir. Jesus falou: vocês serão no mundo as minhas testemunhas. Enviarei sobre vós o meu Espírito, para que vocês possam no mundo ser sal da terra e luz do mundo. O sal dá gosto, tempera a comida, dá sabor. Uma comida sem sal se torna insossa, né? Ninguém gosta. Aliás, a Sagrada Escritura diz: se o sal não perder o seu gosto, o seu sabor, não serve para nada, a não ser, serve sim para alguma coisa, ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Se a luz não serve também, e Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Olha aí, você, eu, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. O sal serve para dar sabor, para temperar. Esta é a finalidade do sal. E a luz para iluminar. Então nós somos chamados a fazer a diferença como igreja, como católicos, como seguidores de Jesus Cristo, fazer a diferença na vida, talvez daqueles que estão sem tempero e sem sal, uma pitadinha do nosso testemunho, para aqueles que talvez vivem nas trevas, nas sombras da morte, nas encruzilhadas da vida. Nós, com o nosso testemunho, nós sermos a luz que ilumina e que aponta o caminho para tantos irmãos e irmãs que talvez estejam fora e distante disso. Então vamos hoje pedir a Deus que Ele nos ilumine, e também com o testemunho dos apóstolos São Filipe e São Tiago, nós possamos de fato ser uma presença de Deus na vida dos nossos irmãos e irmãs.